Graças a Deus, mais uma conferência aqui em São Paulo. Todos nós desfrutamos muito da conferência internacional que houve na Estância Árvore da Vida. E nós, ali, houve 3 assuntos dignos da gente falar de novo, rapidamente. Um assunto é sobre a nossa prática da oração. Nós precisamos assumir a nossa postura ou a nossa posição de embaixada de Deus aqui na terra. E nós não podemos assistir de braços cruzados tudo que ocorre no nosso país, tudo que ocorre no nosso continente ou em outros continentes e no mundo todo. Nós precisamos exercer a nossa função, o nosso papel também de interferir no processo através das orações. Portanto, irmãos, nós precisamos usar mais desse direito que nós temos, usar da autoridade que Deus nos deu para podermos praticar mais oração, tá? Então eu queria lembrar novamente vocês todos de nós, nas nossas reuniões de oração, vamos orar com autoridade, vamos orar, né, de acordo com a posição que Deus deu para a igreja. Aquilo que nós amarrarmos aqui na terra, Deus amarrará no céu. Aquilo que nós libertarmos aqui na terra, Deus também libertará no céu. Portanto, nós temos essa autoridade e vamos orar mais. Precisamos ser uma igreja que ora, tá? Você não pode deixar de participar da reunião de oração da igreja, ou em grupos, ou no grupo de irmãs, ou um grupo familiar. Nós precisamos exercitar essa autoridade que o Senhor nos deu. Outro assunto importante é a questão das ofertas. Vocês sabem que amanhã é domingo, nós costumeiramente, diante da mesa do Senhor, nós fazemos as nossas ofertas. E até isso, Deus nos abençoou na estância. Nós agora ganhamos uma nova visão, que a oferta não é apenas eu, no dia da oferta, verificar quanto de dinheiro eu tenho no bolso e puxar uma nota e dar para o Senhor. Não é essa a maneira correta. 2 Coríntios 9, gostaria que todos abrissem de novo. Eu sei que muitos já conhecem de cor, mas eu vou ler de novo. 2 Coríntios 9, versículo 6 e 7. 6 diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Irmãos, não negocie com o Senhor, não seja mão fechada para com o Senhor. Na verdade, Deus colocou nas nossas mãos não só pão para comermos, mas muita semente para semearmos. Quanto mais você come como pão, menos você vai ter sementes para semear. Portanto, irmãos, um agricultor, né, sábio, ele come o necessário, mas ele usa tudo que puder para semear, porque aquele que semeia muito, também muito ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Portanto, irmãos, nós precisamos praticar essa palavra. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Portanto, não é olhar para meu bolso, que nota eu oferto, mas eu preciso ter uma proposta no coração. Eu preciso propor alguma coisa diante do Senhor. Isso antecipadamente. Que tal, a partir de agora e até hoje à noite, a gente propor alguma coisa para o Senhor?
perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a quantia que o Senhor quer que eu oferte para o Senhor, tá? Então, segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, não é porque tem necessidade ou não, mas porque Deus ama a quem dá com alegria. E 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então aqui nos dá uma outra direção de que aquilo que eu devo propor no coração, eu já devo separá-lo em casa. Que tal? Hoje à noite você já separa essa oferta que você propôs no coração em casa e amanhã você traga aqui. Aqueles irmãos que porventura não poderão voltar amanhã, vocês têm aqui, tem caixas de oferta que vocês podem, né, já deixar suas ofertas hoje. Mas amanhã nós faremos, né, daremos essa grande oportunidade para todos praticarem essa palavra. Cada um conforme a sua prosperidade. Conforme a sua prosperidade. Não é que todos nós temos que dar uma quantia igual. Não, conforme o que o Senhor tem te dado, né, você dá. E vá juntando para que não se faça um coleta quando eu for. Quer dizer, não precisa fazer na hora. A gente deve separar em casa. Tudo bem? Vamos separar em casa? Em todas essas conferências, a conferência internacional foi um número recorde. Não sei se vocês sabem que entre o primeiro final de semana ainda não tinha falado essa palavra e o segundo final de semana, juntando, irmãos, deu mais de 600 mil reais de oferta. O Senhor está nos renovando nesse encargo. Que tal aqui em São Paulo, na conferência em São Paulo, também nós darmos esse coração, darmos o melhor para o Senhor. Em todas essas conferências regionais, desde Ribeirão Preto, Brasília, em Piracicaba, o número, né, a quantia ofertada pelos irmãos foram em 3 lugares, número recorde. E nós cremos que o Senhor também vai nos abençoar nessa conferência. Então, já propõe alguma coisa no seu coração, tá bom? Amém. E eu, então, por falta de tempo, eu vou terminar falando mais uma coisa só. Eu vou falar um pouco sobre o jornal Árvore da Vida. Amanhã vocês vão ouvir de novo, né? Nós vamos falar mais detalhadamente, mas eu vou falar rapidamente para vocês. Irmãos, nós não podemos esquecer que este ano de 2018 é o ano da pregação do Evangelho. Quando surgiu o jornal Árvore da Vida, o encargo foi passado pelo irmão Dong numa conferência na Estância em 1989, onde ele disse: se vocês querem realmente servir comida para as pessoas e para todos os filhos de Deus, vocês precisam tomar uma postura de garçons, de vocês levarem comida às mesas e servi-la com humildade. E foi assim que surgiu o primeiro número 1 do jornal Árvore da Vida. E desde então, irmãos, nós nunca mais paramos. Mas, infelizmente, esses últimos meses, últimos anos, nós temos sido um pouco negligentes para com o encargo inicial do Evangelho, do jornal para a pregação do Evangelho. Porque o jornal saiu com a finalidade de nós contactarmos as pessoas e pregar o Evangelho. Nosso encargo pelo Evangelho era muito grande e nós levávamos jornal, né, todos nós levávamos jornal para pregar o Evangelho, né, através do jornal. Quem aqui fez isso lá no começo, desde 1989? Levanta a mão, só para eu saber quem estava lá.
irmãos, nós chegamos a imprimir 170 mil exemplares de jornal por mês, porque o encargo era tão grande, irmãos, que nós semeamos muitos jornais. E muitos são resultado dessa semeadura de jornal, Árvore da Vida, não é isso? Vocês, quem sabe, alguns que estão aqui, foram por causa do jornal. E só que com esses anos todos, tanta abundância que nós temos em literatura, em livros, alimento diário e tal, irmãos, nós esquecemos um pouquinho do encargo do jornal. Nós empurramos para o jornal apenas assinatura, assinantes, né? Então, irmãos, precisa restaurar em cada um de nós o encargo pelo jornal, usar o jornal como uma ferramenta para a pregação do Evangelho. Quem quer renovar esse voto, esse encargo diante do Senhor? Eu quero renovar meu encargo diante do Senhor. É possível você, cada dia, orar ao Senhor, para você ter uma pessoa para você distribuir um jornal por dia? Não. É possível? Vamos fazer esse voto diante do Senhor? Senhor, eu quero ser um propagador do Evangelho. Me dê uma pessoa por dia para eu distribuir esse jornal e que esse jornal dê frutos. Vamos renovar esse encargo? E esse jornal, os irmãos vão colocar à disposição nossa, de 10 em 10. Aqui, esse pacote aqui é de 10. Se você deseja, por mês, distribuir 30 jornais, um por dia, você pode pegar 3 pacotes desse, tá? E hoje o jornal sai por volta, depende do frete em cada região, por volta, o valor unitário é R$ 1,50. E esses 10 saem R$15, não é isso? Então, se você tiver encargo para distribuir 30 por mês, então seriam R$45, 3 pacotes desse. Vamos supor que você, tá bom, você distribui 15 jornais por mês. Ótimo, é um bom começo, não é mesmo? Já é bom começo. Mas cada um faça um voto diante do Senhor, mas não deixe o jornal estocado. Não deixe parado em casa, não deixe parado nas igrejas, não deixe parado nas cooperativas, porque jornal parado não gera frutos. Nós precisamos que esse jornal comece a circular por aí. Tá bom? Vamos retornar esse encargo? Então, por grupo familiar ou por distrito, nós vamos passar esse encargo para todos os membros. E cada membro da igreja vai dizer para quem está administrando grão de areia, do jeito que a gente faz com grão de areia, nós vamos falar para quem é responsável pelo grão de areia. Ó, eu tenho o encargo de pegar tantos pacotes de 10 por mês, ou por semana, por mês. Vamos falar por mês. Aí, esse irmão ou irmã responsável pelo grão de areia soma o que todos os irmãos do seu grupo, do seu distrito, têm encargo de distribuir, e nós juntamos, e nós cremos, irmãos, nós cremos que esse jornal, a tiragem desse jornal vai voltar a ser 100 mil jornais por mês. E nós vamos voltar a imprimir nas máquinas grandes, rotativas. Hoje elas estão sendo, este jornal está sendo impresso em máquinas planas, que é mais cara e mais lenta. Nós cremos que nós vamos chegar a 100 mil por mês, e nós vamos estar distribuindo 100 mil jornais por mês. 2018 é o ano do Evangelho. Vamos pôr fogo no coração de cada um de nós. Vamos distribuir jornal pregando o Evangelho. Se você puder colocar o seu contato, seu nome, seu WhatsApp, ou seu telefone, ou e-mail, como você quiser. Aqui atrás tem um campo. Tem alguns irmãos que já confeccionaram até um carimbo. Tá? Pode confeccionar um carimbo. Quem quiser pode imprimir adesivos e adesivar, colocar o seu contato. Sabe por que é bom? Porque o jornal que você distribui, você gostaria de saber se está dando resultado, não é? E as pessoas que contatarem você, você vai ficar responsável por apacentamento. Vamos fazer isso?
Eu creio, irmãos, que o Senhor vai nos abençoar muito esse ano de 2018. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos agora para a mensagem. Está fazendo. Senhor Jesus. Vamos para a palavra. A intenção inicial era terminar Filipenses em Brasília. E aqui é a conferência em São Paulo. Então, com a ajuda do André, eu entraria também no livro de Romanos. Mas o livro de Filipenses é tão rico, está sendo tão rico, que não consegui terminar em Brasília. Então, nós vamos terminar esse livro aqui em São Paulo, né? Filipenses termina aqui hoje. Hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã. Espero que o Senhor nos dê essa graça de conseguir falar tudo isso, né? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, no livro de Filipenses, no capítulo 4. Já chegamos no capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Irmãos, que palavra carinhosa, não é isso? Aqui mostra que havia uma relação muito íntima do apóstolo com os filipenses. Essas palavras são carregadas de emoção. Essas palavras revelam uma relação de intimidade entre o apóstolo e os filipenses. E aqui ele falou 2 vezes amados, não sei se vocês perceberam. Falou amados no começo e lá no meio amados de novo. Irmãos, graças a Deus que essa é a situação que se deve haver entre nós, né? E o irmão Dong nos fez essa base tão gostosa, né? Ele deixou um legado tão precioso, que hoje nós desfrutamos dessa infraestrutura toda que o irmão preparou para nós. Hoje, né, nós temos um ambiente tão de paz, de tranquilidade, não há disputas entre nós, não há guerra entre nós, pelo contrário, harmonia, unidade, unanimidade. Irmãos, tudo isso é porque Deus preparou essa base entre nós. E então há essa relação tão gostosa entre a obra e a igreja e as igrejas. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês, aqui Paulo fala em minha alegria e coroa. Essa palavra coroa, ela é usada, aqui não se esqueçam que a Macedônia ficava na Grécia, na Grécia. E entre os gregos, eles davam muito valor para jogos atléticos, né? Os Jogos Olímpicos surgiram, né, na Grécia. Portanto, essa palavra coroa tem tudo a ver, é uma palavra específica para o prêmio, para o galardão dado ao vencedor numa prova atlética. Irmão, Paulo, ele se considerava alguém que estava correndo uma corrida. Você também está correndo uma corrida. Paulo faz nos dá essa ilustração. Só que, irmãos, Paulo, ele corria de maneira que alcance o galardão. E você e eu, como estamos correndo? Em 1 Coríntios 9, gostaria de ler com vocês, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, como diz:
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Então, Paulo, ele dá esse conselho para nós. Correi de tal maneira que o alcanceis. Irmãos, existe uma maneira, existe um modo para a gente alcançar o prêmio. Você quer saber qual é a maneira? Qual é o modo? Paulo disse, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo está ensinando você e a mim de como correr para alcançar o prêmio. Vamos correr e alcançar o prêmio? Nós não queremos correr e morrer na praia, não é isso? Quando chegar na reta final, esmorecemos com as provas, com as dificuldades, mas não, nós queremos correr e alcançar. E os filipenses, irmãos, eram a sua coroa. Os santos a quem ele cuidava, era o seu galardão. Então ele diz, vós sois a minha alegria e coroa, né? E permanecei deste modo firmes no Senhor. E a palavra coroa em grego é Stéphanos, tanto é que alguns têm o nome de Stefano, né? É a palavra coroa, que era uma grinalda de folhas que os gregos usavam para coroar os vencedores. Irmãos, nós queremos também ser esses que serão coroados pelo Senhor. Você não pense, que nós estamos todos na igreja, estamos todos crescendo juntos, mas, irmão, o Senhor vai galardoar aquele que está buscando o Senhor e crescendo o Senhor de uma maneira que consiga alcançar o prêmio. Hoje, à tarde, uma irmã veio falar comigo que ela voltou a ouvir as mensagens da conferência internacional. Ela falou assim, como pode? Eu deixei escapar tantas riquezas quando eu vi pela primeira vez lá no auditório. E agora reouvindo, ruminando as mensagens, eu vi o quanto eu deixei escapar de riquezas de uma só mensagem. Então ela falou, eu não vou deixar de ruminar, ouvir de novo essas mensagens. Irmãos e irmãs, eu quero dizer para vocês, quando nós, nos anos 70, nos anos 80, eu já disse para vocês que a gente tinha um hábito de colocar uma fita cassete no carro, e a hora que entrar no carro a gente ouvia a mensagem. E hoje não tem mais fita cassete, hoje nós temos a mídia, não é isso? Temos toda a facilidade do mundo que nós temos. E hoje, né, o Instituto lançou até no Spotify. Quem sabe o que é o Spotify? E no Deezer, né? Como é que é? Deezer, né? No Deezer. Eu não sei nem pronunciar essas mídias, né? Irmãos, vocês que são mais jovens do que eu ainda sou do tempo de cassete, fita cassete. Hoje vocês têm tanta facilidade, só que não ruminam a palavra. Houve uma mensagem que nós falamos lá na estância, que os animais limpos são os animais que discernem o que é limpo e o que é imundo, o que é santo, o que é profano. E mais do que isso, é um animal que rumina. Irmãos, nós não podemos deixar de ruminar mensagens. Que tal a gente também, a partir dessa conferência, dizer para o Senhor, Senhor, me arruma um tempo e eu quero ruminar as mensagens. Não sei se você pode juntar mais alguns irmãos em alguma reunião, não é? Reouvir essas mensagens, ruminar junto a essas mensagens. Você vai perceber que talvez você não tenha nem captado 20% do conteúdo da mensagem na primeira vez que você ouviu. Que tal? Essa é uma das maneiras de você correr e alcançar o prêmio.
Vamos ruminar? Vamos entrar no conteúdo? Porque às vezes eu converso com os irmãos nesses dias, todos depois da conferência, irmãos, eu não percebo muita profundidade da captação do encargo, né? Muita coisa ficou muito na superficialidade. Irmão, nós precisamos entrar, tem muita riqueza, tem muita profundidade, tanto nas mensagens de Romanos, como nas mensagens de Filipenses. Irmãos, é necessário nós corremos seriamente essa corrida. Eu quero alcançar o prêmio. Amém? Então, deixo aqui, irmãos, essa sugestão para vocês. Permanecei deste modo firmes no Senhor. O que é deste modo? É correr do modo que Paulo está alcançando. Ele quer que você e eu também alcancemos. Tem um modo de alcançar. Mas ele, na verdade, se refere ao versículo 16 do capítulo anterior. Capítulo 3, versículo 16, diz assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sabe o que é esse andar? Esse andar em grego é um andar stoikel. Esse andar stoikel é andar como numa marcha militar, em fileira, todo mundo andando no mesmo ritmo, todos andando debaixo da mesma regra, do mesmo jeito. Os irmãos entenderam? Esse é o andar stoikel, não é um andar peripatel. Andar peripatel é como viver, como me conduzir, como cada um vive. Mas esse andar stoikel é que todos nós, irmãos, na obra do Senhor, na igreja do Senhor, nós estamos numa fileira. Estamos marchando, estamos andando e avançando para o progresso do Evangelho. Não estamos soltos. Não estamos sem direção. Você não tem liberdade de ir na sua direção, nem ele tem liberdade para outra direção e eu na outra. Não. Todos nós estamos seguindo na mesma marcha, andando na mesma fileira, debaixo da mesma regra, e nós estamos andando de forma que alcancemos o prêmio. Amém? Por isso, irmãos, Deus tem falado conosco. Ele tem nos dado palavra profética. Durante essas dezenas de anos com o irmão Dong, Ministério do Espírito da Vida, nós nunca deixamos de ser supridos pela palavra profética. Sempre soubemos qual é o próximo passo da direção dada para o Senhor. Não é verdade? Mesmo nos tempos mais difíceis, o Espírito nunca deixou de falar uma palavra profética para as suas igrejas. E graças a Deus, irmãos, desde que o irmão Dong partiu, não tem faltado essa direção. Continuamos a ter a palavra profética. E essa palavra profética, irmãos, é que dá direção para todas as igrejas marcharem na mesma direção. Nós não temos liberdade própria de fazer uma obra própria e ir para a direção própria. Nós marchamos junto. Então, quem anda deste modo vai vencer. Quem rumina essas palavras, quem leva a sério o que o Senhor está falando hoje e pratica essa palavra. Irmãos, quando no passado eu achava que em algum momento da minha infantilidade, né, espiritual, achava que podia falar melhor que o irmão Dong, que eu achava que conhecia mais que o irmão Dong em determinado assunto, irmãos, eu só bati com a minha cabeça na parede. Quando eu percebi, irmãos, que o Senhor estava falando por aquele bico de ouro, e eu fui andar de acordo com o que Ele falou, irmãos, eu só recebi bênção. Espero que você não tenha que bater a cabeça de novo como eu bati a cabeça. Irmão, o negócio é seguir junto. Vamos andar deste modo. Vamos todos marchar no andar stoikel. E vamos andar de acordo com o que já alcançamos. Ó Senhor Jesus. A igreja em Filipos era uma igreja normal. Embora Paulo tenha escrito, porque tinha
algum problema na igreja, mas era um problema, irmão, normal de uma igreja normal. Uma igreja normal que amava o apóstolo, que praticava a palavra do apóstolo, não é isso? Talvez eram os únicos que se preocupavam com o sustento de Paulo. Levaram 2 vezes para Tessalônica, para a necessidade de Paulo. Até mesmo em Corinto eles chegaram a suprir Paulo, porque Paulo, quando esteve em Corinto, teve que fazer tendas para poder manter-se o seu sustento, e mais tarde a Macedônia mandou oferta para ele. Irmãos, era uma igreja muito normal, mas, como toda igreja normal, mas ainda carece de crescimento, eles tinham problemas de serem uma só alma. Eles eram um no Espírito. Eles não tinham problema de ser um no Espírito, mas na hora de servirem juntos, eles começaram a se deparar com dificuldades de opiniões diferentes, de direções diferentes, de dificuldades e conflitos no relacionamento humano, não é assim? Então, por isso, antes de eu avançar um pouquinho no capítulo 3, eu vou para o capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Irmãos, embora Paulo esteja falando de 2 cooperadoras que não conseguiam pensar concordemente, quer dizer, uma não concordava com a outra, uma era de opinião diferente da outra, tinham muita dificuldade de cooperarem juntas. Embora esteja falando de 2 cooperadoras, publicamente, isso aqui é uma carta pública, publicamente, mas na verdade, esse era o problema dos filipenses. Todos os santos em Filipos não tinham nenhum problema com Paulo, não tinham nenhum problema com os apóstolos, não tinham nenhum problema com a direção da obra, mas eles tinham um problema de cooperar um com o outro. Não é verdade? Então, o que Paulo teve que falar? No versículo 3, Paulo teve que pedir ajuda de uma pessoa madura, que ele nem mencionou o nome. As 2 cooperadoras ele falou em público, mas a esse que ele procurou para ajudar essas 2 cooperadoras, ele não falou o nome, ele falou assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, veja só que interessante. Aqui fala, a ti, fiel companheiro de jugo. Vou parar um pouquinho por aí. Companheiro de jugo. O que é companheiro de jugo? Quem sabe? Você sabe que antigamente se arava, né, a terra com bois, animais. E um só animal às vezes não dava conta. Então tinha que colocar 2 animais juntos. Mas os 2 animais, como é que os 2 animais vão trabalhar juntos? Um vai ter uma direção, outro tem outra direção. Um é rápido, outro é lento. Como é que faz? Aí inventaram a canga. Aí coloca-se uma canga sobre os 2 animais, geralmente um mais experiente, não é isso? Então esse o mais experiente entende o que o dono quer, então ele dita a regra e o outro acompanha, não é assim? Mas quando os 2 são mais ou menos da mesma idade, como é que faz? Hein? Evódia e Sintique, as 2, quem que manda aqui, né? Irmãos, é difícil, irmãos, na igreja, na obra do Senhor, é fácil a gente trabalhar sozinho. Trabalhar sozinho, não precisa pedir conselho de ninguém, não precisa pedir opinião de ninguém, nem ter comunhão com ninguém, porque eu faço e acabou, não é isso? Difícil, irmãos, é ter um companheiro de jugo. Quem aqui na igreja tem companheiro de jugo realmente? Não precisa levantar a mão não, né? Só quem tem experiência, irmão, de ter um companheiro de jugo, é que pode de fato ajudar essas 2 irmãs.
Não adianta passar doutrina para essas duas irmãs, que não ajuda nada. Não adianta dizer, a Bíblia diz que nós temos que ser uma de alma, para de brigar. Não adianta falar isso. Só quem de fato foi de uma canga, trabalhou em uma canga só com Paulo, ele poderia ajudar essas duas irmãs. Ó Senhor Jesus. Lá em Brasília eu falei publicamente, irmãos, o Senhor me deu Esdra, Má, e nós estamos amarrados na mesma canga. Estamos amarrados. Quando um quer ir para a esquerda, os dois têm que querer ir para a esquerda. Um quer ir para a direita, os dois têm que querer ir para a direita, não é isso? Irmãos, mas graças ao Senhor, o Senhor nos tem dado tanta graça até hoje, né? Eu espero muita oração de vocês, né? Irmão, nós de fato estamos experimentando o que é ser companheiro de jugo. Tem uma só direção. Para isso, irmãos, precisamos amadurecer. Precisamos de maturidade para trabalhar juntos como companheiro de jugo. Por isso, irmãos, não trabalhe sozinho. Não fique resmungando que Deus colocou esse companheiro do meu lado, pelo amor de Deus, né? Acho que eu vou sair daqui, porque não aguento esse cara aqui, né? Irmãos, não precisa falar agora, tá, para esse irmão, tá? Teu lado. Mas, irmãos, o que o Senhor colocou do teu lado é esse com quem você divide uma canga. Deus quer amadurecer você. Deus quer restringir o seu homem natural. Deus quer levar o seu eu à morte. Irmãos, era isso que eu queria falar. Eu posso voltar um pouquinho para o capítulo 3? Porque assim eu consigo explicar um pouco melhor. No capítulo 3, eu já li várias vezes Filipenses, mas nunca consegui entender de fato, na profundidade, o versículo 8, que diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E no versículo 10, ele fala assim, para o conhecer. Esse o é Cristo. Ou tem uma outra versão que diz, para conhecer a Cristo. Qual é a diferença entre você ter a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus e conhecer a Cristo Jesus? Qual é a diferença? Eu fiquei parado aí. Qual a diferença? Paulo, quando viu a superioridade do conhecimento de Cristo, quando ele viu a sobreexcelência do conhecimento de Cristo, da sublimidade do conhecimento de Cristo, irmãos, ele abandonou tudo que ele considerava de grande valor no judaísmo. Ele era quem? Ele era alguém que era extremamente zeloso das tradições de seus pais. Ele estudou, ele era o quê? Muito aplicado aos pés de Gamaliel. Ele era tão zeloso que ele perseguia a igreja e metia homens e mulheres na prisão. Irmãos, esse era Paulo. Ele considerava aquilo de grande valor, aquilo era a essência da vida do serviço a Deus, de serviço a Deus. Mas, irmãos, quando ele viu, um dia, ele viu a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ele considerou aquilo tudo como perda, como refúgio, como esgoto. Você sabia disso? Então, irmãos, o que fez Paulo jogar tudo que considerava de valor, jogar fora? A sublimidade. Então, o que é essa sublimidade?
Vamos então ali em Gálatas 1. Gálatas 1. Irmão, esse ponto é muito importante. Espero que você esteja prestando atenção. Gálatas 1. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, não o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Irmãos, acendeu uma luz para mim. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus vem pela revelação. Você teve revelação? Você tem visão? Irmãos, no dia em que nós vimos a visão de Cristo e a igreja, eu nos anos 70, alguns entraram depois nos anos 80, irmãos, nós ficamos como que loucos. Nós viramos fanáticos. Alguns jovens eram tão fanáticos que ofenderam até alguns pastores, ofenderam alguns que estavam no cristianismo. Porque nós éramos loucos por uma visão que nós vimos, a revelação que nós vimos, irmãos, éramos capazes, irmãos, de morrer por essa visão. Éramos capazes de morrer por essa revelação. Você viu a visão? Você viu a visão de Cristo e a igreja? Tudo é uma questão de revelação. Se você conheceu a Cristo como uma doutrina, pouco vai mudar a sua vida. Mas se você conhece a Cristo como revelação, isso muda a sua vida. E se um dia você conheceu a igreja na doutrina, na Bíblia, ainda não muda muito você. Mas se um dia você recebe a revelação de Deus sobre a igreja, a importância da igreja para Deus, muda a sua vida. Quem aqui tem a visão revelação, realmente? Capaz de fazer você considerar como nulo, zero, tudo que você dava de valor antes. Ou você dava de valor no mundo a posição na religião, ou posição no ranking social, dinheiro que você tinha, não é isso? A cultura que você tinha. Irmãos, quando você viu essa visão, você é capaz de jogar tudo isso fora. Eu temo, irmãos, os que entraram depois de nós, alguns não tenham visto essa visão da revelação. É por isso que com qualquer coisa desiste dessa carreira. Com qualquer coisa é capaz de dizer, não vou reunir mais. Vou sair da igreja. É que não teve a visão. Então, irmãos, nós precisamos ter visão. Revelação. Amém? Tem um provérbio que diz sem a visão, que foi traduzido como sem profecia, mas é sem a visão. Onde está isso? Ó Senhor Jesus. Provérbios 29. Provérbios 29, 18. Aqui está, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo profecia, essa palavra profecia aqui, irmãos, é visão. Não havendo visão, o povo se corrompe. Qualquer coisa desvia você. Mas, irmãos, quem teve a visão, como Paulo disse para o rei Agripa em Atos 26, qual versículo? Atos 26, 19. E diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Por isso Paulo era capaz de sofrer qualquer coisa, porque ele teve a visão. Você é capaz de sofrer qualquer coisa? Na obra do Senhor, na igreja? Ou qualquer coisa faz você desanimar? Ou qualquer coisa faz você desistir? Irmãos, não podemos desistir. Temos uma carreira, temos uma corrida.
Vamos correr de maneira que alcancemos o prêmio. E vamos correr juntos, de modo que alcancemos. Se você não tem a visão, peça por o Senhor. Você não tem a revelação, peça para o Senhor. Irmão, só Deus pode te dar revelação. Você fala assim: Senhor, eu estou tanto tempo na igreja, ainda não tive uma visão impactante na minha vida. Eu preciso ter essa visão como os irmãos têm. Eu preciso ver a revelação de como Cristo e a igreja é tão importante para ti. Eu preciso também ver isso. O Senhor vai te dar, com certeza. Todos nós que estamos aqui, irmãos, nós precisamos ter essa experiência de ver a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, para jogarmos tudo fora, aquilo que nós consideramos de valor. Senão, irmãos, você troca por a economia de Deus por ganhar dinheiro. Você troca a obra, a vontade de Deus por um pouco de benefício no mundo, um pouco de posição no mundo. Irmãos, eu não troco por nada. Considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? E agora, qual é a diferença então entre a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus com conhecer a Cristo Jesus? Eu ainda não entrei nesse campo. A sublimidade, irmãos, vem da visão, vem da revelação. E todos nós, irmãos, precisamos ter essa visão, revelação. Já pensou uma igreja empolgada? Uma igreja com entusiasmo, porque teve a visão, teve a revelação. Irmão, nós precisamos ser uma igreja assim. Não é como um grupo qualquer. Nós somos um grupo de pessoas que teve a visão da vontade de Deus, de Cristo e a igreja. Você está motivado de estar aqui? Eu estou muito motivado, irmãos. Muito alegre de estar aqui. Mas, irmãos, essa visão e essa revelação não podem me sustentar por muito tempo. Ainda que eu tive nos anos 70, 80 essa visão, essa revelação, que mudou a minha vida, se eu permanecer nisso, eu vou, pouco a pouco, apagando esse fogo também. Vou ficando mais apático. Por isso, irmãos, essas dezenas de anos se passaram, nós vimos alguns se apagarem, alguns se afastarem, alguns se tornarem apáticos. Vocês tocam, mas eu estou aqui, ó, eu vou ser sempre um irmão positivo, mas eu não tenho muito mais encargo e tal. Irmãos, por quê? Porque não basta apenas ter visão e revelação. Nós precisamos conhecer a Cristo. Acho que você não entendeu o que é conhecer a Cristo. Precisamos conhecer mais a Cristo. Não é conhecer mais a Bíblia sobre Cristo, a definição de Cristo. Não. Conhecer a Cristo de que maneira? Versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Irmãos, conhecer a Cristo não é conhecer muitas doutrinas sobre Cristo, não é conhecer as muitas verdades sobre Cristo que são necessários. Mas, irmãos, o que me faz crescer, amadurecer e aprofundar em Cristo, irmãos, é conhecer de que maneira? Conhecer o poder da sua ressurreição. Só que o poder da ressurreição só vem depois da morte. Então eu preciso conhecer, ter comunhão dos seus sofrimentos. Irmão, se você quer um caminho curto, cômodo, de alcançar o prêmio sem passar por dificuldades, irmãos, não tem esse caminho, não há esse caminho. Precisamos passar por sofrimentos, ter comunhão dos sofrimentos de Cristo. Não só sofrimento, não é sofrer por sofrer, mas sofrer para morrer o nosso velho homem. É sofrer e conformar-me com Ele na sua morte. Romanos 6,6 fala que já foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Mas na experiência subjetiva, o meu velho homem está vivinho da Silva.
Qualquer coisa dou minha opinião do velho homem. Qualquer coisa eu tenho o meu ponto de vista do velho homem. Qualquer coisa eu ajo como velho homem. Irmãos, como experimentar ou morrer desse velho homem? É por meio da comunhão dos seus sofrimentos. E esse sofrimento não é para você se tornar mais orgulhoso, está vendo? Eu sofri muito nessa vida. Não, o sofrimento para levar o seu eu à morte. Morrer totalmente. Aí quando você morre, Deus te dá o poder da ressurreição. Irmão, nós temos muita dificuldade de relacionamento, não temos? Temos muita dificuldade no casamento, né? Alguns talvez já passaram por várias comunhões de casais, encontro de casais, a renovação de aliança, renovação de voto, não é isso? De beijinho para cá, beijinho para lá, troca de rosas, né? Botão de rosa, e relacionar as virtudes um do outro, porque os irmãos não pedem para relacionar defeito, porque aí não termina, né? Só relacionar as virtudes, certo? Para não complicar mais ainda. Então depois você e seu marido, você e sua esposa, fica emocionado. Puxa vida, minha esposa me considera isso como meu ponto positivo. Olha aqui, Tarcísio. Só que tem um monte de coisas negativas, né? Aí, ali, parece que está tudo bem, renovado, né, o amor entre os dois, tal, mas não passa 2 dias, 3 dias em casa, tudo volta ao normal. Quanto mais anos de casado, irmãos, mais calo tem, né? Está mais calejado já, não é isso? E tem coisa tão difícil de falar, não é isso? Tão difícil de falar que você já está se acomodando com a situação. Aí chega um dia, te dá vontade de falar, eu quero sair disso, eu preciso ter uma boa vida de harmonia com minha esposa, com meu marido. Eu vou tomar iniciativa, eu vou ter um diálogo sincero hoje à noite com ele, com ela. Mas no sentido de a gente ter harmonia. Olha, se ela pudesse mudar um pouquinho do jeito de ser, se ele pudesse entender um pouquinho o que me faria bem, tudo daria certo. Aí você vai apresentar aquela noite com uma listinha, não é isso? Não passa da primeira linha. Porque tantos anos, irmãos, de atrito, tantos anos de pequenos conflitos, nós temos tantos cachorros enterrados, mortos, enterrados, com o rabo para fora. É só você falar olha, se você me tratasse assim, 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 e você então? Semana passada você fez isso comigo, mês passado, 5 anos atrás você falou. Irmãos, é muito difícil conversar sobre esse assunto. Concordam comigo ou não? Qual é a maneira, irmãos? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Vou confessar. Olha, irmãos, eu vou confessar. Eu tive vontade de fazer isso com minha mulher hoje, um tempo atrás. Hoje não, tem um tempo atrás. Sabe o que o Senhor falou para mim? Por que você não fala nada e você morre primeiro? Os irmãos entendem o que eu quero falar, não? Em vez de você colocar na condicional, se ela fizesse isso, se ela, sem condição, você toma a cruz, você vai na comunhão dos sofrimentos de Cristo, você se conforma com Cristo na sua morte, e você vai ver o meu poder da ressurreição ressuscitar esse casamento. Eu não sei se você me entendeu.
Espero que você tenha me entendido. Pode aplicar essa fórmula que dá certo. Quando você morre, sem condições, você muda, você é o primeiro a mudar. Não precisa pedir para ela mudar, nem para ele mudar. Você muda primeiro, porque você tomou a cruz, você tomou a comunhão dos seus sofrimentos, você se conformou com ele na sua morte. Irmãos, Deus é obrigado a te dar o poder da ressurreição. Porque quem verdadeiramente experimenta sofrimento com Cristo e morte com Cristo, também, consequentemente, irmão, tem o poder da ressurreição. Irmãos, aí nós, irmãos, em vez de ficar nesse atrito, nesse lenga-lenga ainda, mais 10 anos, mais 20 anos, quando entra no caixão ainda está com esse lenga-lenga sem resolver, irmão. Não é melhor a gente já morrer primeiro? Que seja você primeiro. Quem está disposto a morrer primeiro? Isso não é só no casamento não, no serviço da igreja. Até no atrito com um colega de trabalho. Problema com seu chefe. Algum problema no grupo familiar. Morre você primeiro. Irmãos, quando você experimentar isso, você está de fato conhecendo a Cristo. Não é doutrina, é conhecimento de Cristo real. Irmão, quem acredita nisso que eu estou falando? Você deixará a superficialidade. Enquanto, irmãos, você tem a revelação, tem a visão, você é capaz até de pregar para os outros. Pregar mensagens bonitas para os outros, porque você tem a revelação, tem a visão, mas se você não experimentar a morte, nem no seu casamento você tem sucesso. É ou não é verdade, irmãos? O Senhor tenha misericórdia de nós. Não só precisamos conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo, precisamos conhecer a Cristo, através da morte e ressurreição. Deus vai nos dar poder. Eu vou sempre falar isso, porque quem se aproximou do irmão Dong percebe, irmãos, é um homem, é um chinesinho franzino, não é eloquente, não é isso? Irmãos, aquele homem tinha poder, porque ele experimentava a morte, ele levava todos os ataques sobre todos os sofrimentos, todos os mal entendidos, toda a injustiça, ele não abriu a boca. Ele preferiu experimentar na comunhão dos sofrimentos de Cristo e conformando-se com Ele na sua morte. Irmãos, Deus deu o poder da ressurreição. Amém. Irmãos, um irmão Dong fez tudo isso. Imagina todos nós como irmão Dong, seguindo esse caminho, sendo deste modo, fazendo deste modo, caminhando no caminhar estoiquel, saindo, irmãos, de mera revelação e visão, que já é grande coisa, vamos caminhar, irmãos, para conhecimento de Cristo subjetivo, vamos caminhar realmente para a maturidade. Isso vai poupar muitos anos de nós ficarmos dando volta no deserto. Eu tenho que voltar para Romanos 5, não tem jeito. Romanos 5. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Queremos crescer logo. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos das próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmãos, perseverança é a resiliência. Nós temos tribulações todos os dias. Claro que aqueles que se dedicam na obra do Senhor, as tribulações deles são principalmente provenientes da obra do Senhor. Mas também temos as tribulações de toda sorte, desde familiar, com filhos, com esposa, com marido, com
colegas, com pessoas da rua, tal, nós temos tribulações do dia a dia, contas a pagar, etc, etc. Temos tribulações. Não precisa pedir tribulação. Senhor Jesus, eu quero crescer logo, quero amadurecer logo, me manda tribulações, dobradas tribulações. Irmão, não peça isso, pelo amor de Deus, não peça isso. Se você pedir, eu saio de perto de você. Cai um raio, né? Não precisa pedir, irmãos. A tribulação já vem no dia a dia. O Senhor mede para a gente na medida certa. E as tribulações produzem resiliência. Quando você leva um não, quando você tem uma frustração na vida, irmãos, isso te ajuda. Ó Senhor Jesus, não sei se eu falo aqui ou não. Ó Senhor Jesus. Circulou por aí um vídeo da doutora Filomena, uma médica de Belo Horizonte, que ela dá aula na faculdade de medicina. Ela falou do problema da geração Y. Vocês já devem ter visto isso. A geração Y é a geração do nem. Não é Enem, não faz nem Enem, tá? É nem que nem estuda, nem trabalha. É a geração dos seus filhos, que você leva para a escola e vai buscar na porta da escola, leva para casa, com medo do quê? Medo de sofrer qualquer coisa no caminho, não é isso? Você super protege essa geração da smartphone que eles querem, tablets que eles querem, dá tudo que eles querem, não é isso? Eles não sabem ouvir um não. Quando você percebe que seu filho está se tornando essa geração Y, é só você começar a perceber alguns sintomas. Sabe quais são os sintomas? A criança não sabe esperar, não tem paciência de esperar. Quando a mãe fala, espera um pouco, não tem paciência de esperar, porque é uma geração imediatista. Quer receber, quando quer receber logo, não é isso? E não sabem perder. Brinca um joguinho com eles, você vai perceber, opa, está tendo sintoma, meu filho está tendo sintoma. Claro que ninguém gosta de perder, mas quem já perdeu muito, já fica um pouco calejado a isso, não é isso? Mas eles nunca perderam nada, o pai e mãe sempre deram tudo para eles. Vocês entenderam ou não? Quando começa, não sabem perder, começa a trapacear para não perder, então você já percebe, opa, isso aqui está indo por esse caminho. Toma cuidado com isso. Olha só o que ela falou, tá? Eles têm tudo o que querem, mas não conhecem o valor de cada coisa. Pois nunca se esforçaram para tê-la, e os pais dão tudo para eles por amor, entre aspas. Os pais têm medo de estabelecer hierarquia em casa, não querem se fazer papel de pais. Pois, do contrário, não serão capazes... realçam que são amigos dele. Hoje os pais, está na moda, está em voga, todo mundo dizendo, não, eu quero ser amigo do meu filho. Mas eles precisam de paz. Os filhos precisam aprender a ter frustração. Pois, do contrário, não serão capazes de suportar qualquer vento contrário na sua vida, sem falar das tempestades da vida. Um ventinho qualquer já quero me suicidar. Aos 20 anos de idade, na faculdade de medicina, estão falando em suicídio. O pai paga com dificuldade alto custo do curso, paga o apartamento para eles morarem, dá o carro, e mesmo assim eles caem em depressão e falam em suicídio. Qual é a razão? Tem tudo na mão? É porque não sabem ouvir não. É uma geração que tudo querem, tem que estar à mão e bem rápido, porque não tem paciência em esperar. Eles não têm a mínima tolerância, pois para eles o mundo é mágico, é só o pai passar o cartão. Os pais não contam as suas histórias para eles, pois eles não sabem o quanto lutaram para terem o que têm. Tudo foi conseguido com o suor do rosto. Tudo que eles têm, a escola, roupa, viagem, carro, tênis, foi fruto do seu trabalho.
Eles não podem ter tudo que querem. O não tem que fazer parte da vida deles. A frustração também. Não tenha medo de frustrar seu filho. Meu filho quer um negócio caro, eu não tenho condições de pagar. Não tenha medo de dizer não. Não é, irmãos? Agora, transporta isso para a vida espiritual. Você também tem que aprender a ouvir não do Senhor. Tem que saber passar por frustrações na vida cristã. Vou continuar lendo aqui. Tornaram-se pequenos reis, pois os pais preferem falar sim, porque falar não dá trabalho. Há coisas que os pais têm que dizer não por amor. Cada faixa de idade tem a sua própria frustração. Tão necessária para a formação do homem, pois a vida não diz sim sempre. Pois nós sabemos que um dia ela pode bater em você e você ainda precisa estar de pé. Quantos aqui a vida bateu em você e você está de pé? Porque você sabe ouvir não. Você passou por frustrações. Todo homem precisa estar preparado para vencer as perdas. Esses jovens precisam ter valores estruturados neles. Conviver com o diferente, aprender a respeitar o outro, aprender que tudo tem limites e o que falar ou fizer pode prejudicar os outros. Esta é a pequena amostra de como precisamos também passar por frustrações, tribulações na vida para crescermos e amadurecermos na fé. Irmãos, não reclame quando você passa por alguma frustração. Deus quer amadurecer você. Irmãos, vocês ouviram Esdras? Deram um testemunho que certo dia ele estava para viajar e ir para o aeroporto. Só que um irmão pediu, pelo amor de Deus, você precisa dar alguns minutos para mim. Ele já estava atrasado. Ele teve que dar esses minutos para o irmão se estendeu e tal. Ele saiu correndo para ir para o aeroporto e no meio do caminho, irmãos, parece que Deus não ajuda. Furou o pneu, não é, Ezra? Furou o pneu do carro. Na chuva. Teve que trocar o pneu. Na marginal, Tietê. Eu, alguns meses atrás, voltei de uma viagem, um fim de semana cansativo, muito alegre, servindo ao Senhor, cuidando dos irmãos, com a palavra, ministrando a palavra. Eu já estava cansado. Domingo, peguei um avião, vindo para São Paulo. Cumbica. E, chegando no meio do caminho, percebi que o avião não estava mais indo para frente. Falei, era o final da tarde. Falei, meu Deus do céu, hoje vai ter problema. Aí comecei a negociar com o Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu ministrei, né, para o Senhor. Cuidei das igrejas, né? Senhor, me faça pousar em Guarulhos em paz, em tranquilidade. Tem um irmão que vai me buscar, né? Ó Senhor, né? Senhor, ouve minha oração. Amém. Mas parece que o Senhor não ouviu minha oração. O avião ficou rodando. Finalmente, o piloto falou, agora vamos autorizar para descer. Aí, ia descendo. Aí saímos no meio da neblina, das nuvens, porque estava nublado. Quando saiu, eu já vi a pista de Guarulhos à frente. O avião já estava quase na cabeceira. E, de repente, subiu de novo. Falei, é hoje, Senhor. E o Reginaldo estava me buscando lá, me procurando. E eu aproveitei nessa descida, eu liguei logo o telefone para poder avisar um irmão. Aí mandei uma mensagem para o WhatsApp, Reginaldo, acho que o avião, você não vai conseguir me buscar não, porque o avião subiu de novo. Né, tá. Aí só esse momento teve sinal e depois terminou o sinal. Fui parar em Campinas, aguardando para voltar. Depois de muito tempo no avião, não vai voltar mais, vocês vão todos descer aqui. Irmãos, já era quase 11 horas, meia-noite. Tive que procurar
Porque pegar um avião da companhia ia me levar para Cumbica de novo. Indo para Cumbica, tinha que pagar um táxi para voltar para casa de novo, porque o Reginaldo já foi embora, né? Paguei um táxi caro de Campinas para levar até a minha casa, cheguei meia-noite e pouco em casa. Bom, você sabe que o Senhor não nos agrada sempre, sabia? Hein? Nós que servimos ao Senhor, parece que o Senhor tem a obrigação de, né, mar de rosas. Nós cantamos o hino aqui, né, mar de rosas. O Senhor não prometeu, não. Irmão, o Senhor faz questão de nos frustrar algumas vezes. Porque o Senhor faz questão de dizer não em algumas vezes para o nosso próprio bem. Não podemos ser esses meninos mimados. Nós precisamos criar resiliência em nós. Perseverança. Irmãos, em tudo da graça significa não só nos bons momentos o Senhor está neles, mas nos maus momentos o Senhor também está neles. Isso é em tudo dai graças. Não é? Ó Senhor Jesus. Meu Deus do céu, meu tempo já passou. Vamos lá. Ah, Senhor. Salva-nos, Senhor. Somos tão complicados. Não terminei, né? Romanos 5. Nós precisamos criar resiliência, irmãos. Precisamos ter resiliência, como o irmão Doug teve. Problemas em cima, tudo dando errado. Irmãos, ele tinha resiliência. Paulo disse para os coríntios: se para os outros eu não sou apóstolo, mas eu sou apóstolo para vocês, na muita persistência. Essa persistência é resiliência, na muita resiliência. O que Paulo passou? Eu vou só falar um pouquinho do currículo de Paulo, só para vocês verem. Como o Senhor não manda tudo mar de rosa para nós. Né? 2 Coríntios. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Versículo 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. E eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Senhor, eu trabalhei para o Senhor semana inteira, final de semana inteira. Em prisões, Senhor, precisa me colocar em prisões? Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, né? Irmãos, são 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, não precisa morar no rio, né? Em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Será que o Senhor não é capaz de salvá-lo disso? De não deixar que passe por isso? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Irmãos, para um servo de Deus, passar frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos adquirir resiliência. Ouvir uma vez não, segunda vez não, mais uma frustração, outra frustração, não sai como a gente quer. Irmãos, isso é bom porque vai criando resiliência em nós. Se você, irmã, fosse a mãe de João Marcos, a Maria, lá de Jerusalém, que na primeira viagem com Paulo, com Saulo e Barnabé, já passaram uma situação, eu creio que era um naufrágio, quase que perderam a vida. Você, se fosse a mãe de João Marcos, você diria: eu não mando mais o meu filho de jeito nenhum mais para a obra. Você não vai. Eu não é? Então você vai guardar ele sempre junto à sua saia. Não vai largar a tua saia nunca.
certo? Esse menino também nunca vai crescer, nunca vai ser útil na mão do Senhor. Irmão, precisamos criar resiliência, passar por dificuldades, levar o nosso eu à morte, para poder crescer em nós. Então, a tribulação produz resiliência, perseverança. A perseverança, irmão, produz o quê? Produz experiência. Precisamos de irmãos experientes na igreja. Experientes, irmão, não experientes das coisas exteriores, experientes, irmão, de morrer, de sofrer, de ouvir não, de ser frustrado e ganhar resiliência, ser experiente. Irmãos, é o que Paulo fala em Hebreus 5:11. E eu ainda tenho muitas coisas para falar para vocês, coisas que são difíceis de explicar, mas vocês têm tornado tardios em ouvir. Pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês continuam nas coisas da infantilidade, nas coisas básicas, rudimentares. Irmãos, nós não queremos permanecer mais nesse estado, não. Falando, melhor das coisas entre nós é falar de visões e revelações, que já é uma grande coisa. Irmão, nós precisamos aprofundar, cada um de nós aprofundar, meus irmãos, a ter experiência de sofrimento e morrer, para termos, de fato, irmãos, poder da ressurreição. Paulo fala, e eu quisera dar alimento sólido para vocês, mas vocês ainda só tomam leite, não só tomam leite ainda, vocês são infantis. Irmãos, tomara que o Senhor nos considere não mais infantis, nós possamos comer alimento sólido, porque a vinda do Senhor não está longe, irmãos. Ele espera que a gente saia dessa situação de confusão entre os filhos de Deus, não é isso? Amém? Deixa eu ler rapidamente Colossenses 3. Quem aqui tem poder da ressurreição? Sabe o que é Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Bom, é isso que interessa. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste. Você morreu ou não morreu? Se não morreu, precisa morrer. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Ó Senhor Jesus, se nós queremos alcançar glória, irmão, tem que experimentar a morte, tem que experimentar a ressurreição. Aí, esse processo, qual é o processo de alcançar esse ponto? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Irmãos, embora a gente fale, essas coisas são muito grosseiras, mas ainda pega muito a gente. Infelizmente, irmãos, vivemos no velho homem. Essas coisas afloram no velho homem. As coisas, irmão, da sexualidade, as coisas da sensualidade. Irmãos, muitos ainda estão escravos de sensualidade, pornografia. Irmãos, cada um sabe. Irmãos, isso é natureza terrena do velho homem. Por isso, quando nós experimentamos a morte, nós também nos libertamos dessas coisas. E não só isso, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Agora já é para relacionamento com os irmãos, com as pessoas. Ira, indignação, maldade, maledicência. Irmão, vamos parar de falar mal um dos outros? Se você tem alguma coisa no coração com algum irmão, se você não limpar isso, você vai ficar, de um modo ou de outro, espalhando coisa ruim contra ele. Isso vai minar a vida da igreja. Já pensou se cada um de nós tiver alguém para falar mal, porque nós não gostamos da atitude dele, alguma coisa, alguma insatisfação no meu coração, eu começar a espalhar isso, irmãos, isso vai contaminar a igreja. Às vezes, irmão, não use
a fachada da comunhão. Não estou tendo comunhão com as irmãs. Essa fachada da comunhão vem logo em seguida a maledicência. Mas não é só a irmã que fala mal, não, irmão também. Então vamos cuidar disso, irmãos. Vamos parar com toda a maledicência. Linguagem obscena do vosso falar. Isso principalmente hoje, no mundo de hoje. Até, sabe, você andando em metrô, no transporte coletivo, de repente tem uma mulher que fala um palavrão. Antigamente era coisa específica do homem, né? Hoje não é só homem que fala palavrão, mas as mulheres também falam palavrões. Irmãos, e nós, irmãos, somos filhos de Deus que é santo, né? Vamos não sair da nossa boca nenhuma palavra obscena, não é isso? Não mintais uns aos outros, porque despistes do velho homem com seus itens. E agora vamos revestir do novo homem, que se afaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Tudo é Cristo, porque, irmão, nós morremos tendo comunhão no seu sofrimento, dos seus sofrimentos, e conformamos-nos com Ele, e também ressuscitamos com Ele, irmãos. Tudo é Cristo em nós. Não tem mais lugar para o velho homem. E é isso que Deus está trabalhando em nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Irmão, aquilo que está dentro das entranhas de Cristo, irmãos, é misericórdia, é bondade, é humildade, é mansidão, é longanimidade. Irmão, essas coisas não fazem mal a ninguém, só fazem bem. É ou não é? Maledicência faz mal, maldade faz mal, ira faz mal, indignação faz mal, mas, irmãos, misericórdia não faz mal para ninguém. Mansidão, humildade, bondade. Suportai-vos uns aos outros. Vamos nos suportar uns aos outros, irmão. Nós estamos todos correndo juntos, irmãos. Não fica fazendo tropeçar seu irmão, não pôr no pé na frente, não. Suporta ele está quase caindo, segura na mão dele, vamos juntos. Vamos ajudar um ao outro, vamos orar uns pelos outros. Para de desejar mal para os outros. E perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Se você acha que tem algum motivo para se queixar de alguém, irmãos, perdoa. Perdoa. O perdão te liberta. Senão você vai ficar sempre com esse rosto amargurado. Vamos ser libertos dos problemas, irmãos. Perdão liberta. Acima de tudo isso, versículo 14, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, irmãos, é o que nos vincula, a vínculo da perfeição. É essa vida da igreja que Deus deseja. É para onde nós estamos correndo. Vamos voltar lá para Filipenses, Senhor Jesus. Eu dei uma volta, tem que voltar, né? Filipenses 4. Ó Senhor Jesus. Versículo 4. Ó Senhor Jesus. Versículo 4. Vamos ler junto comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, Paulo estava na situação mais difícil da vida dele, de maior sofrimento. Ele passou por bons bocados, desde que foi preso alguns anos atrás em Jerusalém. Quase morreu por várias vezes, sendo levado para Cesareia. De Cesareia ele veio para Roma, e nessa viagem quase custou a vida dele. E em Roma ele não tinha liberdade própria, alugou uma casa, tinha um soldado do seu lado. Ele não tinha liberdade de ir e vir. Irmãos, estava no meio de maior sofrimento, não podia visitar as igrejas. Mas, irmãos, é o livro de Filipenses, é o livro que mais fala de alegria. Irmão, essa alegria é do interior. Essa alegria não é circunstancial. Ganhei na loteria, oh que alegria! Não, não é essa alegria. Irmãos, tudo pode estar desabando à minha volta. As circunstâncias me indicam que tudo vai mal. Mas, irmãos, eu tenho uma alegria interior que ninguém pode tirar.
Essa alegria interior vem daqueles irmãos que realmente querem correr de modo a alcançar o prêmio. Daqueles irmãos que querem realmente, depois de ter conhecido a sublimidade do conhecimento de Cristo, eles querem conhecer a Cristo. Passando pelos sofrimentos, conformando-me com Ele, com a sua morte, e ganhando o poder da ressurreição. Irmãos, é aí o poder da ressurreição que me dá essa alegria. Alegrai-vos sempre. Você anda alegre ou anda tristonho? Se você anda muito triste, né, esse é um caminho de Paulo para você. Vamos alegrar sempre no Senhor. Tá? Vamos continuar aqui, espera aí. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Irmão, sabe o que é moderação? Moderação em grego é epieikes, que é o que é aparente, apropriado e conveniente. Então, irmãos, eu procurei alguma explicação para isso. Moderação é a virtude de permanecer na medida certa, sem excessos e nem em falta, com prudência e comedimento. Quer dizer, irmão, sabe o que é moderação? É você, em todas as coisas onde você põe a mão, você não comete excessos e você não comete erro por falta. Sempre na medida certa, sempre na prudência e comedimento. Irmãos, isso é só um homem Deus consegue fazer isso. Só crescimento de vida. E nós estamos buscando essa maturidade. É agir ou reagir adequadamente na medida certa, diante de qualquer situação, sem excessos, porém adequadamente. Irmão, nós que somos homens, eu digo homem masculino, irmão, nós somos às vezes muito iracundos, né? Às vezes nós perdemos a calma muito facilmente, exasperamos muito facilmente, que o Senhor precisa de muito tempo para nos fazer maduros, sabe? Nesse ponto aqui, porque muita coisa facilmente nós explodimos, facilmente perdemos a calma, né? Então, nunca agir inconvenientemente, mas sempre equilibradamente. Irmãos, equilíbrio é uma coisa muito importante na igreja. Moderação inclui paciência e tolerância, mas vai além delas. É qualidade de alguém que não discute com os outros, nem briga ou contende com eles, de alguém que pode ter muito o que falar, mas terá paciência e tolerância ao lidar com os outros. Irmão, às vezes você tem muita coisa para falar e a pessoa não para de insultar você e tal. Sabe, nessa hora você tem que ter muita paciência, muita tolerância. Isto é, alguém que não responde precipitadamente, mediante provocação ou irritação. Bom, isso é difícil, né? Quem é que diz eu consigo fazer isso? Essa qualidade vem pela maturidade de vida. Todos precisam lutar para crescer e amadurecer, principalmente a liderança. Quando a igreja tiver mais maturidade, automaticamente promoverá mais o progresso do evangelho, pois haverá vários moderadores promovendo paz e equilíbrio no relacionamento entre os membros da igreja. Você acredita nisso? Eu tenho esperança nisso. Eu creio que o Senhor está nos amadurecendo. O Senhor está nos falando de tal maneira, irmãos, eu tenho quase que certeza, vai ter um bom número de irmãos aqui que vai se aprofundar no conhecimento de Cristo, dispostos a passar pela tribulação, para crescimento, para maturidade. Irmão, nós vamos ter, daqui a pouco, nós vamos ter muitos bons moderadores na igreja. Na presença de moderadores na vida da igreja, sabe o que acontece? Irmãos, há muita paz, muito equilíbrio, muita tranquilidade. Ainda que haja algum irmão, algum membro, né, que age com excesso, mas esses moderadores conseguem equilibrar as coisas. Não é mesmo, irmãos? Repetindo, não revidar quando ofendido.
Quem consegue dizer, Senhor, eu prometo que não vou revidar quando sou ofendido? Não prometa não, porque ninguém vai conseguir. Não. Evitar com discussões. Falar no momento certo e com calma. Diante de alguém irado, permaneça calado, sem se alterar. Assim a vida da igreja terá paz e tranquilidade, sem rivalidade ou vanglória, sem murmurações ou arrazoamentos, isso se aplica também na vida conjugal. Esse será o sinal prático da maturidade. Perto está o Senhor, significa não é só que o Senhor está voltando, não. Perto está o Senhor de quem vive nessa maturidade, porque Ele está pronto para te dar a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Porque isso tudo vem da humanidade, vem das entranhas de Cristo. Irmãos, eu li essa semana ainda que alguém explicou, né, que nas vísceras, nas entranhas, no intestino delgado, que o Esdras falou para nós, que ele é considerado como o segundo cérebro. Você sabe que no intestino delgado temos, acho que 500 milhões de neurônios. Nós temos bilhões de neurônios aqui no cérebro. Mas no intestino tem 500 milhões de neurônios funcionando como cérebro. Tanto é que no momento de grande emoção, você sente frio na barriga. Quando eu comecei a dar aula, as primeiras aulas na faculdade, porque me aparentava quase da mesma idade dos meus alunos, e eu entrava com frio na barriga, e às vezes me dava vontade de ir para o banheiro. Tudo isso é porque tem neurônios aqui. Você sabia disso? Né? E os neurônios aqui do ensino se comunicam com os neurônios do cérebro. Irmãos, realmente nas entranhas de Cristo, irmão, nós temos todo o suprimento da provisão do Espírito de Jesus Cristo, né? Ó Senhor Jesus. Deixa eu terminar logo, já está tarde. Ó Senhor, não consegui terminar cedo. Versículos 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Irmãos, maravilhoso. Não ande ansioso por coisa alguma. Irmão, homem é especialista de andar ansiosos. Não é? Você anda ansioso? Eu também ando ansioso. Todo homem anda ansioso. Mas, irmãos, quando a gente não tem mais o que se preocupar, a gente procura coisa para se preocupar. Não é assim? Parece que quando tudo vai bem, pufa, tem alguma coisa errada. Eu estou sendo relapso por alguma coisa, né? E alguma coisa, o que está faltando aqui? Eu tenho que... Irmãos, a gente tem necessidade de ficar ansioso. Para de ficar ansioso. Você anda ansioso porque você não conhece o Senhor. Você anda ansioso porque você ainda se acha capaz de fazer alguma coisa para mudar a sua vida. Irmãos, Deus é o único que consegue mudar a sua vida. Não é verdade, irmãos? Qual é o seu papel, então? O que você tem que fazer para não andar ansioso? Hein? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Irmãos, as nossas petições é de uma forma genérica para Deus, que é nossas orações para Deus, vamos chamar de orações, né? As nossas petições. E as nossas petições a Deus, irmãos, vêm em duas categorias. Irmãos, eu aprendi muito com isso. Pela oração e pela súplica com ações de graça. Irmãos, nós temos que, para mim, isso me ajudou muito, tá? Esses últimos dias, última semana, eu estou experimentando muito isso. Como é que eu me comunico com o Senhor? São as minhas petições. E nessas petições, irmão, eu tenho duas categorias de petições. Uma é orações. Que são orações? Orações. Uma oração, nossa oração com Deus é o nosso contato com Deus. É principalmente para comunhão e adoração. É um momento, irmãos, de eu desenvolver meu relacionamento com o Senhor.
eu preciso viver uma vida de oração. Todos nós aqui, irmãos, precisamos ter uma vida de oração. Oração é contato com Deus. Oração, irmãos, é conhecer mais a Deus. Oração, irmãos, é adorar a Deus. Oração é ter comunhão com Deus. Nessa pista de ida e volta, de duas, né, dessa faixa de duas pistas, ida e volta, eu vou tendo intimidade com o Senhor, vou conhecendo mais o Senhor. Esse é o verdadeiro remédio para a ansiedade, sabia disso? Você precisa desenvolver uma vida de oração, você precisa conhecer mais o Senhor, você precisa ter essa relação íntima com o Senhor, de comunhão, de adoração, de contato com o Senhor. Aí a súplica, irmãos, são os nossos pedidos ao Senhor. Aí, irmãos, são orações específicas, né, que nós pedimos ao Senhor. Aí você, então, tem necessidade. O que é que está te preocupando? Peça ao Senhor. Não carregue como ansiedade. Peça ao Senhor. O que é que te preocupa? O que te torna, né, sim, desbaratinado? Bom, fala com o Senhor. O Senhor é seu melhor amigo. Não precisa chorar no ombro de sua melhor amiga, não. O Senhor é o seu melhor amigo. Abra o seu coração para Ele. Diga para Ele: Senhor, eu estou ansioso demais. Nisso, naquilo. Isso é súplica. Vamos usar, irmãos, súplica. Primeiro é oração, depois é súplica. Irmão, uma pessoa que desenvolve isso com o Senhor, irmãos, não tem ansiedade. Acredita nisso? Não acreditam lá, tá? E sempre com ações de graça, sabendo, irmãos, que todas as situações que o Senhor manda para nós, as tribulações, as preocupações, não são meramente para nos trazer ansiedade, para a gente morrer de angústia, de depressão. Não, o Senhor quer fazer-nos crescer. Enxerga cada dificuldade, irmãos, como a bênção disfarçada de Deus. Eu só vou terminar, irmão, posso terminar em Mateus 11? Mateus 11, ó Senhor Jesus, tomei muito tempo. Mateus 11, versículo 28 até 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual maneira do Senhor nos aliviar, irmãos? É tomando o jugo do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, você está cansado e sobrecarregado? Irmão, vai até o Senhor. O Senhor certamente vai te aliviar. Mas qual é a maneira do Senhor te aliviar? Tomar o jugo do Senhor. Não fique em casa curtindo sua depressão, sua angústia, que vai passar ansiedade. Toma o jugo do Senhor. O que é tomar o jugo do Senhor, irmãos? Se ocupar com as coisas do Senhor. Se ocupar com a vida da igreja. Se ocupar com o grupo familiar. Se ocupar com o progresso do evangelho. Se ocupar com o SEAP, se preocupar com comportores, se ocupar em pregar evangelho, se ocupar com esse jornal, pregando o evangelho com o instrumento que o Senhor nos dá, se ocupando em ofertas, se ocupando com tudo que o Senhor se ocuparia. Tomar o jugo do Senhor, irmão, tenho certeza, você vai ser curado. Crês nisto? Crês nisto? Você vai ser curado se você tomar o jugo do Senhor. Vamos então, irmãos, vamos pedir para o Senhor, seu poder, rapidamente, conseguir alguns entre nós, dispostos a conhecer mais a Cristo.
não só ter a visão, revelação, saber pregar para os outros. Paulo fala assim, para que eu como é que é? Eu não pregando aos outros, um dia, quando o Senhor voltar, eu mesmo venha a ser desqualificado. Quer dizer, pregar para os outros não é sinal de que você é aprovado, mas conhecendo a Cristo, aprofundando no sofrimento e morte de Cristo, tendo o poder da ressurreição, é a garantia do sucesso. Amém, irmãos? Então, e dessa forma, irmão, nós vamos ser homens maduros. O Senhor vai ter na vida da igreja um grupo de pessoas maduras, não mais, irmãos, em criancices, ficar dando volta mais 40 anos no deserto, e eu não tenho essa idade para isso. Irmão, vamos entrar logo para o descanso de Deus. E aí, irmãos, sem ansiedade, oração, súplica, essa é a nossa vida, é a vida da igreja. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé? Alguns irmãos têm reclamado que nós temos terminado a reunião sem compartilhar em pequenos grupos. Então nós vamos dar alguns minutos para vocês compartilharem em grupo, para vocês se expressarem um pouco, também se conhecerem um pouco melhor, tá bom? Em pequenos grupos, vamos trocar nossa experiência.